Bem-vindo ao nosso canal Jaboque. Vamos orar? No nosso estudo de hoje abordaremos um tema muito importante. É muito importante nós termos isso dentro de nós. É uma qualidade do fruto do Espírito e muitos têm dificuldade. Não se esqueça, se inscreva caso não seja inscrito, faça comentário, dá o seu like, compartilhe e vamos à nossa vinheta. Essa qualidade do fruto do Espírito, nós temos que trabalhar ela, nós temos que desenvolver ela, porque é de suma importância na vida do crente. Vamos ver o tema de hoje? Paciência, gerando atitudes de vitória em momentos de dificuldades. O nosso texto está em Romanos 12:12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. É interessante quando nós vemos esse termo, alegrai-vos na esperança. Vamos ver o que Paulo diz em Filipenses 4:4? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É justamente por isso que alegrai-vos na esperança. Nós temos esse privilégio porque nós temos o Senhor dentro de nós. Vamos ver João 15:11, que diz justamente isso. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria, a alegria de Jesus esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É justamente isso que o Senhor quer nos ensinar. Por isso que é possível alegrar-nos na esperança. Tiago 1:2 e 3 diz justamente o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Paciência. Quando Tiago fala, considerem motivo de grande alegria, é justamente isso que nós temos que pensar. É possível, por isso que está na Bíblia. Então eu preciso desenvolver este sentimento de paciência para passar por todas as provações, regozijando no Senhor. É fácil? Não, mas possível? Sim. Sede pacientes na tribulação. Olha o que diz Salmo 41. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Vamos ver outra versão desse salmo? Salmo 41. Depositei toda a minha esperança em quem? No Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então é muito importante nós pegarmos e termos essa consciência. Paciência precisa ser desenvolvida. Olha o que o salmista diz em Salmo 37:7. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Aquieta-te. A tua alma está angustiada, está perturbada, está aflita. O Senhor quer que aprendamos a estarmos quietos diante dele, deixar ele cuidar daquilo que está te trazendo incômodo. A paciência aqui que nós veremos é uma virtude, é uma atitude para suportarmos a tribulação. Nunca se esqueça, a paciência é uma qualidade do fruto do Espírito Santo. E aí, o que diz o versículo? Perseverai na oração. Perseverar é o sinônimo de fidelidade, é firmeza, é constância, é não desistir. Colossenses 4:2, Paulo diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Ainda Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:17, orai constantemente. Sabe aquele versículo, orai sem cessar? É justamente isso. E ainda Paulo nos ensina em Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Enquanto eu estava fazendo esse estudo, o Espírito Santo me dizia que para viver esse versículo é necessário vivermos em espírito. Por isso que é possível, porque a alegria, a paciência e a perseverança são qualidades do fruto do Espírito Santo. Vamos ver Gálatas 5:22 e 23? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então você concorda comigo que nós estamos falando sobre qualidade do fruto do Espírito Santo, e é justamente isso que Paulo quer nos mostrar, que nós devemos ter as qualidades do fruto do Espírito Santo dentro de nós. A qualidade do fruto, que é a parte da alegria, a paciência e a perseverança, que é a fidelidade, ela deve estar sempre conosco, se nós estivermos andando em espírito. Nós vamos focar justamente nessa parte que se chama paciência. Por quê? Porque paciência e perseverança, assim como as qualidades do fruto do Espírito Santo, são virtudes nossas. Nós temos que ter em nós, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É imprescindível termos. Quando nós aguardamos a vinda do Senhor, um dos requisitos importantes, por isso que quando o Senhor me deu esse tema, eu falei assim, bora lá. Por quê? Porque é necessário nós desenvolvermos paciência. É você não perder a calma. É você suportar algo ou alguém sem reclamar. É interessante que agora nós vamos ver que a paciência, ela tem benefícios para a gente. Ela gera reação em Deus. Olha o que diz Tiago 5:11. Diz justamente o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Então, quando a gente vê que a paciência, ela gera reação em Deus. A paciência, você sabia? Ela nos ajuda a suportar a tribulação. Por quê? Porque nós vamos entender em nós que não é do nosso jeito, que é o Senhor que vai agir em nós. Não somos nós que vamos mandar em Deus como Deus deve fazer. É por isso que Deus fala, precisamos passar a tribulação com paciência, com perseverança. Olha o que diz Romanos 8:28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. É importante você ter paciência para você suportar a tribulação. Mas eu vou te contar uma coisa, não peça paciência para Deus, porque a paciência ela vem por quê? Por causa da tribulação. É interessante você parar para pensar que Deus, através da paciência, nos faz alcançar a promessa. Você vê quanto tempo que você ouve falar que Jesus Cristo vai voltar. E nós aguardamos até com uma certa ansiedade, né? Ansiosamente a vinda do Senhor. Mas é necessário a paciência. Hebreus 6:12-15 diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Não adianta você querer ser precipitado, não adianta querer fazer do teu jeito, nós vamos alcançar a promessa. E nós vemos que existem tipos de promessa. Olha o que diz Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha o que o autor de Hebreus fala, necessitais de paciência. Eu preciso desenvolver a paciência na minha vida cristã. Vamos ver Tiago 5:7-9, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Esperemos com paciência a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava comentando com o Senhor na oração que é difícil nós ouvirmos as pessoas falando Jesus está vindo, Jesus vem, e é justamente isso que nós cristãos aguardamos, só que temos que ter paciência. É interessante isso, paciência, se nós formos desmembrar a palavra, é paz com conhecimento. Paz por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, e conhecimento por quê? Porque nós sabemos
através da palavra, quem é o nosso Deus. A paciência, você sabe que nós temos que ter para fazer a nossa oração ser ouvida por Deus. Olha o que o salmista fala em Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então eu preciso de paciência até na oração. Por quê? Simplesmente para fazer o Senhor responder. Eu acredito que o motivo do Senhor querer nos ensinar a esperarmos com paciência, a aguardarmos a promessa com paciência, é justamente pelo fato que nós possamos entender que somos dependentes dele, que precisamos dele, que é nele que nós estamos escondidos e que é ele que vai fazer acontecer as coisas na nossa vida. A paciência, ela tem que ser acrescentada à nossa fé. Não dá para você ter fé e deixar a paciência de lado. Nós precisamos desenvolver. Segundo Pedro 1, 5 e 7, olha o que Pedro fala. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, ou seja, toda a atenção, acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então não adianta eu querer ser um crente cheio de fé e ser intolerante, tá? Por quê? Porque aí eu vou querer que Deus faça o que eu quero e do meu jeito, e não é assim que funciona com o Senhor. A paciência, ela deve ser fortalecida em nós. Mas como que eu vou fortalecer? Através da palavra, através da escritura. Olha o que diz Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Então não adianta nós ignorarmos que nós precisamos desenvolver a paciência. Você sabia que ter paciência é fundamental para o nosso descanso? Aquele que desenvolve a paciência descansa em Deus, dorme tranquilo e tem a certeza da resposta e da promessa. Salmo 37, 7 diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinem o mal, porque quando você descansa no Senhor, você está tranquilo em Deus, você está escondido em Deus, e você sabe que tudo o que acontece, Deus está cuidando, Deus está no controle, e ela deve ser usada com sabedoria. Porque a paciência, ela é diferente da apatia. A apatia, não tô nem aí, não é comigo. Mas a paciência não. Olha Provérbios 25 e 15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade. E a língua branda quebra até os ossos. Olha o poder. Não temos medo das autoridades, mas a respeitamos. E sabemos como falar-lhes com paciência. Porque não adianta eu querer impor as coisas, eu tenho que simplesmente entender qual é a função do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. É muito importante você entender que você precisa desenvolver a paciência, porque além dela ser a qualidade do fruto do Espírito Santo, ela tem que estar acrescentada à nossa fé. Os discípulos de Cristo recomendavam a paciência. Tito 2:2 diz justamente o seguinte: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. A palavra mais comum de nós ouvirmos nos idosos é: não tenho mais paciência. Então eu estou precisando parar, sabe, fazer bem isso, e Senhor, me ajuda, porque é necessário a paciência. Olha o que diz Tiago 1 e 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O que eu estou querendo mostrar para você é justamente isso. Quero deixar bem gravado na tua memória, na tua cabeça. Eu preciso desenvolver
A qualidade do fruto do Espírito, que é a paciência. 2 Coríntios 6:4 diz justamente o seguinte: antes, Paulo falando, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Olha o que ele fala deles. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Olha o que ele fala em Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então eu tenho que desenvolver a paciência. Sabe que Deus, ele é o meu exemplo de paciência? Olha o que diz Isaías 48:9. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Olha só, por amor do nome do Senhor, ele retardou a ira, ele retardou o castigo. Paulo falando em Romanos 9:22 e 23. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Então olha só, ele suportou, isso mesmo, Deus suportou com muita paciência. E como é difícil suportar as pessoas, não é fácil, mas nós temos que aprender. Neemias 9:30 e 31 diz assim: contudo, durante muito tempo fostes paciente com eles, por teu espírito, por intermédio dos teus profetas, o advertiste. Todavia, não te deram ouvidos nem atenção, de maneira que tivesse de entregá-lo nas mãos dos povos limítrofes. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste por completo, pois és Deus bondoso e generoso. Então o próprio Deus, ele se dá como exemplo para nós que ele é Deus de paciência. É interessante que a paciência é uma das características do amor. 1 Coríntios 13:4 diz assim: o amor é paciente, é bondoso, ele não inveja, não se vangloria e nem é arrogante. Então olha que característica, o amor é paciente. Como que eu posso ser paciente? Você pode estar me perguntando. Primeiro, eu tenho que desenvolver com as pessoas. Lembre-se primeiro, Deus foi paciente com você. E por que a gente não consegue ser paciente com os outros? Lembre-se que Deus foi paciente com você e muitas das vezes você está querendo colocar as ordens tua em Deus. E Deus nos ensina que é Ele o Senhor e nós os servos. 1 Timóteo 1:16 nos diz o seguinte: mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para que aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. É interessante você ver. Vamos ver Romanos 15:7? Diz o seguinte: aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aí você olha para mim e fala assim: primeiro então eu tenho que me lembrar que Deus foi paciente comigo. E nós vimos isso na Escritura, nós vimos isso na palavra. Agora você tem que desenvolver o ouvir as pessoas. Provérbios 19:11 fala assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Eu não tenho sabedoria. A Bíblia fala, então peça para Deus, porque a sabedoria do homem lhe dá paciência. Provérbios 14:29 diz o seguinte: o homem paciente dá prova de grande entendimento. Olha como é importante a paciência na vida do ser humano. Provérbios 18:13 diz: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Olha, nós temos que aprender a ouvir as pessoas. Então, em primeiro lugar, eu tenho que lembrar que Deus teve paciência comigo e eu tenho que aprender a ouvir a pessoa em segundo lugar. E vamos para o terceiro.
Aceitemos o momento do outro. Sejamos tolerantes, sejamos empáticos. Olha o que diz Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ou seja, eu tenho que me colocar no lugar do outro, porque eu não sei o que está acontecendo com aquele ser humano, o porquê que ele está daquele jeito. Então é por isso que, para desenvolver a paciência com o outro, eu tenho que ter empatia, me colocar no lugar. É fácil? Não. Mas é possível? Sim, porque Cristo fez isso por nós. Jesus veio aqui na terra, deixou a glória dele, veio aqui, pegou esse corpo corruptível, foi até a morte de cruz. Jesus sofreu tribulação. Aquela caminhada dele não foi brincadeira, mas ele conseguiu e ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Ele se dá o exemplo, né? Olha o que diz Provérbios 12:16. O homem prudente ignora o insulto. Todos nós passamos dias ruins e ficamos um pouco, às vezes até mesmo desequilibrado. Por isso que eu tenho que ter empatia. Por isso que eu preciso, antes de ser áspera, de ser, desculpa a palavra, grossa, eu preciso pedir, Senhor, me dá graça para que eu possa suportar o outro. Inclusive a Bíblia fala, suportai a fraqueza dos fracos. Outro item para você conseguir desenvolver a paciência com a outra pessoa é tratar do jeito que você quer ser tratado. Mateus 7:12, o próprio Senhor Jesus fala assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes faça. Porque é muito legal a gente receber amor, a gente receber carinho, até mesmo a gente receber presente, não é? Mas nós também queremos fazer ao outro o que nós queremos que façam por nós. Filipenses 2:5, o apóstolo Paulo fala: seja a atitudes de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ah, que maravilhoso a gente entender que a paciência eu preciso desenvolver. Que eu posso achar difícil, mas com o passar do tempo vai ser tão natural, porque faz parte da qualidade do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós, nós temos que desenvolver as qualidades. Você sabia que a paciência, ela é produzida pela aprovação da nossa fé? E que a paciência agrada a Deus? Vamos ver Colossenses 3:12, já estamos encerrando. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, as qualidades do fruto do Espírito. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ter paciência, você vai precisar desenvolver, pedir graça ao Senhor, estar em oração e aprendendo através da palavra. Lembre-se, Deus fez o outro e também nos fez. Mesmo material, nós somos. Então, se Jesus mostra que ele teve paciência conosco, nós temos que desenvolver a paciência com o nosso semelhante. Ter paciência, então, é qualidade do fruto do Espírito. Vamos desenvolver? Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fique com Deus.